Graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus a todos, amém? Estamos iniciando mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida. E o tema desse trimestre é Recomeçar, um grande desafio. Estudos dos livros de Esdras e Neemias. Hoje nós estamos na lição número 2, que tem como título Lançando as Bases. E o texto bíblico está em Esdras, capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. Ok? Eu coloquei aqui na descrição do vídeo um resumo dos livros de Esdras e Neemias em desenho animado, com muitas curiosidades, um vídeo muito lúdico, um vídeo que pode ser passado para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, enfim, com muitas curiosidades, um vídeo muito legal, muito divertido, um desenho animado, né? Todo ali animado, feito à mão. Então, você fica à vontade. Se você quiser ver esse vídeo que é um resumo dos livros de Esdras e Neemias, que tem muitas curiosidades, você pode então clicar na descrição do vídeo, e então aqui embaixo na descrição do vídeo, num link, e você vai então ver esse resumo dos livros de Esdras e Neemias. Eu coloquei também na descrição do vídeo a revista Palavra e Vida. Caso você não tenha a revista Palavra e Vida, aqui embaixo na descrição do vídeo você pode então obter a sua revista Palavra e Vida para estudar não só essa lição, mas também outras lições do nosso trimestre. Ok? Então vamos lá, lição 2, Lançando as Bases. Esdras 3, do verso 8 ao verso 13. O texto é um pouco longo porque os parágrafos são grandes, mas é muito importante a gente sempre ler a palavra do Senhor. Vamos ler Esdras 3, do verso 8 ao verso 13. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, o rei de Israel. Versículo 11. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre todo Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esdras 3, do versículo 8 ao versículo 13. A melhor forma de recomeçar é fazendo da maneira certa, da maneira correta. Quando a adoração do Senhor é a base e a prioridade, o resultado será abençoado e abençoador. Aprendemos com este texto, entre outras coisas, que as prioridades dos remanescentes, ou seja, daqueles que não foram levados para o exílio, aqueles que ficaram, era restaurar a casa e o altar do Senhor. Para recomeçar bem, antes de tudo, é necessário ter o Senhor como prioridade em nossa vida. Número 1. Quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Eu fiz um recorte de um texto lá da frente de Esdras capítulo 6, do versículo 8, só para que os irmãos tenham ideia de como Deus proveu
né, os recursos necessários para que eles recomeçassem a obra. Diz assim no versículo 8 de Esdras: deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e seus anciões reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. Quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para recomeçar. Não só os recursos financeiros, mas também, como todos os recursos, certamente Deus proverá. Deus enviou os recursos necessários, conduzindo a história e agindo através da vida do rei Ciro, o rei do Império Persa, que invadiu e derrotou o Império Babilônico em 538 a.C. Inesperadamente, um dos seus primeiros decretos oficiais foi autorizar o retorno dos judeus exilados à Palestina e a reconstrução do templo em Jerusalém, restaurando assim o culto nacional ao Deus de Israel, o nosso Deus. Não obstante, muitos judeus que estavam cativos na Babilônia decidiram ficar no conforto da Babilônia estabelecida, civilizada, no lugar de enfrentar a dificuldade da Judéia empobrecida. Ou seja, muitos judeus não quiseram voltar. Não quiseram sair, não quiseram voltar, né? A política da liderança do rei Ciro era restituir os deuses dos povos conquistados ao seu santuário, e aos judeus foram restituídos todos os pertences do Deus de Israel. Sobretudo, o rei encorajou o povo a retornar à sua terra, e no segundo ano após a sua volta, 536, Zorobabel assumiu a liderança sob a orientação de Deus, e logo se apresentaram 4 líderes de 4 famílias para assumirem o trabalho. Vejamos a soberania de Deus. Ele usou a vida de um rei para cumprir os seus propósitos. Creia que Deus sempre estará agindo em nosso favor, preparando os recursos e tudo que for necessário para a realização da obra dele. Portanto, coloque o Senhor como prioridade em sua vida. Número 2. Quando lançamos as bases, é imperativo usarmos os instrumentos adequados. Quando nós lemos o texto da lição, o texto básico, o texto bíblico da lição, nós vemos então todas as providências que deveriam ser tomadas, e elas foram tomadas, todas elas em conformidade com a santidade da tarefa. Tudo foi feito exatamente da forma correta. A contratação dos pedreiros, a obtenção das pedras, da madeira, tudo deveria ser da maneira como Deus tinha designado. Deveria ser feito assim. A obra do Senhor deveria ser feita tomando por base os critérios do Senhor. Quando fazemos a obra de Deus, precisamos ter em mente que a obra do Senhor precisa ser feita da maneira do Senhor, da maneira de Deus. Principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, um momento de secularização dentro da obra do Senhor, um momento de secularizar tudo que é de Deus. Então, esse é um texto muito importante que nós precisamos tomar por base na nossa vida quando nos lançamos a fazer algo para o Senhor. A obra do Senhor deve ser feita com os critérios do Senhor. E o autor, mais adiante, ele usa uma expressão muito interessante: em conformidade à santidade da tarefa. Os levitas foram encarregados para supervisionar os trabalhadores. Em seguida, após a colocação das últimas pedras do alicerce, foi realizada uma grande celebração, onde os sacerdotes estavam paramentados de forma adequada, trajando suas vestes e com trombetas em suas mãos. Os levitas estavam com seus instrumentos e louvavam a Deus em 2 vozes: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E eu quero chamar a atenção do irmão para essa expressão: em conformidade com a santidade da tarefa. Vivemos um tempo estranho, onde nós mesmos, nós os crentes, estamos desvalorizando a nossa tarefa. Muitas vezes, porque a nossa vestimenta, o nosso linguajar, o nosso ser, o nosso agir, o nosso proceder, ele deve refletir aquilo que somos, e ainda mais,
aquilo a que nós representamos, a quem nós representamos. Nós somos representantes de Deus e devemos refletir na nossa tarefa a quem nós representamos, em conformidade com a santidade da tarefa. Estar no serviço de Deus eterno é uma tarefa santa e nobre. É uma tarefa muito, muito, muito importante. Devemos valorizar esse momento, nos apresentar da melhor maneira possível, em conformidade com a santidade da tarefa. De acordo com o texto de 1 Pedro 1,15, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Você que estudou a lição, você que leu a leitura diária, sabe que esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, é o texto da sexta-feira. Deus é santo. E todos os protocolos foram cumpridos por meio de uma liderança comprometida. Não havia mais ou menos, não havia espaço para improviso, não havia espaço para falta de planejamento, não havia espaço para deixar assim, para ver como é que fica. Tudo foi feito nos mínimos detalhes, obedecendo critérios já estabelecidos. Não havia espaço para inventar, para invenções. Tudo já estava estabelecido. E onde estavam esses critérios? Na palavra do Senhor. Para lançar as bases, é preciso observar os critérios estabelecidos. E os critérios estão na palavra de Deus. É lá que estão os critérios para lançarmos as bases do trabalho de Deus. Precisamos observar a palavra de Deus para fazer a obra de Deus, porque sem saber da palavra de Deus, como faremos então a obra do Senhor? Para lançar as bases, é preciso conhecer quais os critérios deverão ser observados, para que a construção não seja torta, para que ela não venha pender para um lado ou venha pender para o outro, para buscarmos o equilíbrio da palavra do Senhor. Deus é santo, as bases devem ser também. Os critérios devem ser rigorosamente observados, mesmo em tempo de relativização de todas as coisas, que é o tempo que nós estamos passando. Creia, Deus está sempre agindo em nosso favor. Portanto, lance os alicerces, declare que o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E não abra mão das bases, e não abra mão dos princípios do Senhor. 3. Quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria de do recomeço. Surpreendentemente, estamos diante de uma autêntica explosão de emoção, um misto de tristeza e alegria. Lá no vídeo do resumo de Esdras e Neemias, no desenho animado, ele vai dizer que é um anticlímax, né? Vai lá que você vai ver, muito interessante esse anticlímax, né? Que é um verdadeiro confronto de gerações, né? Isso já é coisa antiga, não é mesmo? Os velhos, né? os idosos, aquelas pessoas que tinham visto a glória do primeiro templo, quando eles viram ali as bases serem lançadas do novo templo, eles perceberam que seria algo muito menor, mais acanhado, né? Então eles choraram. Estavam ali mais ou menos 500 mil pessoas em torno daqueles que lançavam as bases. E quando eles viram que o novo templo seria menor, bem menor do que o templo antigo, e que a glória de Deus não encheu aquele lugar, você vai ver lá no desenho animado também, eles começaram a chorar. Mas ao mesmo tempo, haviam pessoas mais jovens que davam brados de alegria por verem o templo finalmente estar sendo erguido, estar sendo iniciado a obra do templo, né? Deus é poderoso. O choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do povo. Creia, Deus está agindo em seu favor. E aqui há uma grande lição para a nossa vida em tempos de pandemia. Haverão aqueles que irão olhar para esse tempo e irão dizer: tempos bons eram aqueles que nós nos reuníamos, que nos abraçávamos, havia aquele congraçamento entre os irmãos, né? Estávamos presentes no templo, as reuniões presenciais. E haverão aqueles mais jovens que dirão: não, tempos bons são esses, tempos da internet, em que nós vemos as coisas pela internet, usamos a tecnologia ao nosso favor. E nós não podemos limitar ao Senhor. O Senhor Deus, você vai ver lá no Para Pensar e Agir, que ele não deve ser limitado nem ao templo e nem ao tempo.
Deus, ele é ilimitado. Deus age tanto num tempo, tanto em outro. E nós, ao lermos a palavra de Deus e vimos exatamente esse confronto de gerações, uns que achavam bom aquele templo e outros que achavam bom esse novo templo. Agora nós também viveremos este confronto de gerações. Uns acharão bom aquele tempo antigo em que nós nos reuníamos e outros acharão bom esse tempo de hoje. E nós, ao lermos a Bíblia, então temos então a capacidade de nos mantermos equilíbrio, nem lá nem cá. É equilíbrio. Deus não pode ser limitado, nem ao templo e nem no tempo. Amém? Deus é poderoso. O choro dos mais velhos foi sufocado pela alegria do povo. Creia que Deus está sempre agindo a nosso favor. Celebra, Senhor, com brados de alegria, independente do tempo, independente do templo. A glória desta última casa será muito maior do que a primeira. Ageu 2, versículo 9a. Eu creio na restauração das reuniões presenciais. Neste tempo de pandemia e de isolamento que estamos vivendo, o Senhor Deus ainda irá nos restaurar, nos devolver a alegria das reuniões presenciais, dos cultos de celebração, e a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Eu creio. Para pensar e agir dessa forma, nessa lição, aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta. E qual é a maneira correta? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Visto que o povo que retornou do exílio babilônico, ele priorizou em sua vida, como resultado dessa demonstração pública, houve a restauração do altar, houve o lançamento das bases para a construção do templo. Nesse prisma, então reflita. 1. Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia os recursos necessários. Lembre que Deus usou o rei Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o povo. Quantas vezes houve levante para o povo sair de lá? E de repente, o rei acordou e disse: pode o povo embora. É Deus. Deus age assim, dessa maneira. Quantos profetas se levantaram? Quantos homens de Deus foram mortos? Dizendo, não, um dia Deus vai voltar, um dia o povo vai ser liberto, um dia o povo vai ser liberto. E esse tipo de libertação do qual o povo passou, ele cumpre exatamente a profecia do profeta Jeremias. De repente, o rei foi usado por Deus e deixou o povo embora. Assim que Deus usa. Deus usa o rei, Deus usa aquele que está à frente para cumprir os seus propósitos. Não é assim que diz lá em Provérbios? O coração do rei é como ribeiros na mão do Senhor. Para onde Deus quer, Deus o inclina. Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Deus requer uma postura correta, não só postura de vestimenta, não só isso, mas também uma postura moral, uma postura espiritual. Como eu sempre digo em lições passadas, requeira de você altos padrões de espiritualidade, altos padrões de eficiência para fazer a obra de Deus, porque é isso que Deus requer de cada pessoa. Não há espaço na obra de Deus para falta de planejamento, para improvisos. Prepare-se, se prepare, prepare-se para fazer a obra do Senhor da maneira que deve ser feita. Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo, ou por um espaço físico, ou ainda por uma época. Tanto uma época quanto outra, tanto num templo quanto em outro, quanto no espaço físico quanto em outro, Deus age da mesma forma. Amém? Lançando as bases. Esse foi um resumo da lição e que Deus possa ter te abençoado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo na presença do Senhor e até a próxima.